bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. No Brasil, onda de renúncias e crise institucional faz Bolsonaro realizar reforma ministerial e os 3 comandantes das Forças Armadas entregaram os seus cargos. A CSA realizou o primeiro encontro continental da Juventude Trabalhadora. A OIT lançará uma campanha para visibilizar os direitos das trabalhadoras domésticas. E a CEPAL alerta que a maioria dos países da América Latina não alcançarão a imunidade do coronavírus até 2023. E no Haiti, milhares de manifestantes repudiam a proposta de nova Constituição apresentada pelo governo. Relatório da CUT apresenta os prejuízos causados no Brasil pela Operação Lava Jato. Conforme aponta estudo elaborado pelo DIEESE a pedido da CUT, a Lava Jato fez o Brasil perder 172,2 bilhões de reais em investimentos e destruiu 4,4 milhões de empregos. O setor mais afetado foi a construção civil, que perdeu 1,1 milhão de postos de trabalho. A destruição no mercado de trabalho foi tão extensa que atingiu até categorias de setores fora das cadeias produtivas mais atingidas, como construção civil e petróleo, como é o caso da educação privada, com 106,5 mil vagas de emprego perdidas. Os 172,2 bilhões de reais que deixaram de ser investidos no país equivalem a 40 vezes os 4,3 bilhões que a Lava Jato informa ter recuperado aos cofres públicos. O presidente da Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre, acrescenta o viés político que também causou impacto negativo, cujas consequências são sentidas até hoje. É importante que a classe trabalhadora saiba, não é? Quem foi que quebrou o Brasil, quem empurrou o país para a crise, quem é o responsável pela situação que a gente está aqui. Não é? E nós, né, temos todo o interesse do mundo no combate à corrupção, mas o combate à corrupção não é o que a Lava Jato fez. E quando a gente critica a Operação Lava Jato, é porque ela foi um instrumento, na verdade, de entrega da soberania do país e destruição dos empregos, e nós temos que enfrentar esse debate. Eu nunca vou me esquecer, né, quando na greve dos petroleiros, os petroleiros estão aqui, a última greve, eu estive com eles lá, né, no TST, no julgamento da greve, e de ver um juiz dizer: estão consertando as mazelas que foram feitas lá atrás, né, pelos governos de vocês. Então, isso não pode prevalecer. Então, esse estudo mostra de maneira clara quem são os responsáveis, quem são os verdadeiros criminosos. Em qualquer lugar do mundo deveria ter punição. Então, esse estudo aqui, ele precisa ser um instrumento nosso, né, de trabalho de base, de conversar com a classe trabalhadora, mas estou aqui também assumindo um compromisso de que ainda essa semana eu vou levar esse estudo aqui para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, para que eles tomem conhecimento dos resultados, da gravidade do que foi esse processo, e também para cada ministro do STF, para conhecer também esse lado, né? O instrumento político que foi a Lava Jato, ele já tem conhecimento e estão tomando providência. Agora, é importante saber o crime que foi feito contra o Brasil e contra a classe trabalhadora brasileira. E a CSA realizou a Conferência Continental de Educação Paulo Freire e aprovou as diretrizes para a formação em educação sindical para os próximos 4 anos. A CSA realizou a Conferência Continental Paulo Freire, a educação e formação sindical diante de um novo modelo e um novo contexto de organização, com a presença de mais de 200 representantes de centrais sindicais filiadas e fraternas à CSA, dos sindicatos globais e organizações cooperantes. A cerimônia de abertura contou com a presença de Sharon Burrow, secretária-geral da Confederação Sindical Internacional, Maria Helena André, diretora da CTRAV OIT, Vinícius Pinheiro, diretor do secretário da OIT para América Latina e Caribe, e Rafael Freire, secretário-geral da CSA. Para o secretário Rafael Freire, Paulo Freire nos ensina a ensinar ao lado da classe trabalhadora e queremos que os nossos trabalhadores estejam preparados e juntos para a ação comum na região. Por decisão unânime, os participantes da Conferência Continental Paulo Freire aprovaram as diretrizes da Política Sindical Integral de Formação e Educação para os próximos 4 anos.
E no Brasil, onda de renúncias e crise institucional faz Bolsonaro realizar uma reforma ministerial. O governo de Jair Bolsonaro sofreu abalos sísmicos após a queda do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Após o pedido de demissão do ministro, um efeito dominó tomou conta do governo, forçando mudanças no comando do Ministério da Defesa, do Ministério da Justiça, no comando da Advocacia Geral da União e na Secretaria de Governo. Na terça-feira, a crise se aprofundou quando os 3 comandantes das Forças Armadas brasileiras renunciaram aos seus cargos. É a primeira vez na democracia que ocorre algo desta magnitude. Analistas interpretam o gesto como o início do desembarque das Forças Armadas do apoio ao governo de Jair Bolsonaro. A CEPAL alerta que a maioria dos países da América Latina não alcançarão imunidade do coronavírus até 2023. A maioria dos países da América Latina e do Caribe conquistará a imunidade contra o coronavírus somente em 2023, admite Alicia Bárcena, secretária executiva da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, durante uma das sessões de diálogo da Fundação União Europeia, Latinoamérica e Caribe. É preciso reconhecer que a América Latina e o Caribe não alcançarão a imunidade de rebanho em 2021, diz Bárcena a respeito do almejado percentual entre 60% e 70% da população vacinada necessária para desenvolver a imunidade que poderia deter o avanço da pandemia. Encontramos assimetrias no acesso às vacinas e há 3 velocidades de vacinação. No ritmo atual, apenas 4 países da região poderão alcançar a imunidade em 2021. Outros 7 o farão em 2022 e a maioria em 2023, afirmou Bárcena. Segundo a CEPAL, até o dia 16 de março, a América Latina tinha apenas 7,6% das doses aplicadas no mundo. E a pandemia de coronavírus ameaça os investimentos em saneamento básico na América Latina. A pandemia de Covid-19, com seus impactos políticos e sociais, coloca em risco investimentos nos países da América Latina e Caribe para garantir o acesso universal da água e do saneamento, um dos temas que mais preocupa a região nas últimas décadas. Assim afirmou em entrevista o hidrólogo regional do Programa Hidrológico Internacional do Escritório de Ciências da Unesco para a América Latina e o Caribe, Miguel Doria, quem enfatizou que nas últimas décadas a prioridade tem sido o acesso à água, mas que cada vez mais se objetiva também a qualidade. E aqui diria que estamos em uma fase de transição. Aqui diria que estamos em uma fase de transição, no sentido de que lições foram aprendidas. Lições, e em alguns modelos se considera que isso faz parte do desenvolvimento econômico e cultural normal. Assim, gostamos de olhar com otimismo, ainda que seja necessário um esforço no sentido da mudança do paradigma cultural. E faltam também investimentos, obviamente, no que se refere à infraestrutura. Desse modo, Miguel Doria apontou que há uma falta de investimentos por parte de todos, já que falta aprender informações sobre a água, sobre como as atividades individuais ou comunitárias afetam aos recursos hídricos e também que é preciso investir em conhecimento e pesquisa, identificar êxitos passados e adaptá-los ao século XXI. E a OIT lançará uma campanha para visibilizar os direitos das trabalhadoras domésticas. O escritório da OIT na Argentina, em parceria com a ONG Impacto Digital e com a participação de diversos sindicatos, lançará a campanha interinstitucional para tornar visível a importância do trabalho doméstico e fortalecer o diálogo entre trabalhadores e seus empregadores por meio de informações sobre direitos e obrigações no contexto da pandemia. O alto índice de informalidade, as poucas interações que os trabalhadores mantêm com outras pessoas do setor no desempenho de suas tarefas, na privacidade de suas casas, a maior exposição desses trabalhadores à propagação do vírus e o aumento do risco de perder o emprego devido ao impacto da crise nos rendimentos dos seus empregadores são algumas das causas desta situação. A campanha busca esclarecer que o trabalho doméstico não é uma ajuda, mas um emprego e a afirmação de que as trabalhadoras domésticas têm os mesmos direitos trabalhistas que as demais trabalhadoras. Esses avanços dependem do comprometimento dos governos, assim como dos parlamentos nacionais e regionais.
Em um momento histórico para o movimento sindical internacional, a CSA realizou o primeiro encontro continental da juventude trabalhadora. O último final de semana foi um marco histórico para a Confederação Sindical dos Trabalhadores das Américas, a CSA, pela realização do primeiro encontro continental da juventude trabalhadora. O evento, que aconteceu nos dias 26 e 27 de março, contou com a presença de milhares de jovens representantes de confederações sindicais, afiliadas e fraternas da CSA, sindicatos globais e organizações aliadas e outras organizações de jovens do continente. Os jovens reunidos sob o lema Presente que Mobiliza o Futuro conversaram com lideranças políticas da região, como Dilma Rousseff e Pepe Mujica. O evento também contou com atrações artísticas e um debate profundo e enriquecedor entre a juventude trabalhadora do continente. Rafael Freire, secretário da CSA, destacou que é agora que devemos contar com a participação da juventude nos sindicatos. Em meu mandato, se sou elegido agora, dia 20 a 23 de abril, a juventude será uma prioridade. Não, é uma prioridade. Podem me cobrar durante todos os dias dos próximos 4 anos, porque dizia Jordânia que o critério da verdade é a prática e não é o discurso. E nas nossas organizações, a juventude é a nossa prioridade. Jordânia Urenha Loura, secretária mais jovem da história da CSA, destacou que os jovens trabalhadores precisam ser ouvidos e precisamos dar um lugar aos jovens. Hoje estamos fazendo história. O presente que moviliza o futuro quedou bastante claro que somos o presente, que accionamos en el presente y trabajamos para la construcción de un mejor futuro. La juventud para la CSA es una prioridad. Y lo hemos visto y desde CSA se ha demostrado, hay una cadena coherente de discurso y práctica, que él también lo señalaba. Cícero Pereira, secretário de Políticas Sociais da CSA, afirmou que precisamos de jovens no momento sindical, nas organizações, e os jovens devem se apropriar desses espaços. Nós hemos pronunciado contra toda a forma de repressão, de criminalização, de ação coletiva e de manifestação social. Hemos denunciado toda a discriminação, persecução, tortura, assassinatos de dirigentes sociais. O encerramento do encontro continental contou com a participação do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, que respondeu perguntas dos jovens trabalhadores do continente. Apresentamos alguém que não necessita ser apresentado, a Pepe Mujica. O progresso está em ter tempo para viver feliz. E também a participação do músico brasileiro Chico César, que brindou o público com uma apresentação de suas canções de luta por um mundo com mais justiça e mais equidade. A minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. E no Haiti, milhares de manifestantes repudiam a proposta de nova Constituição apresentada pelo governo. Acompanhe a matéria de Mark Gerson, exclusiva para a CSA TV. S'il n'a connu beaucoup de pertes en vies humaines, Haïti n'est pas toutefois sorti indemne de la pandémie de coronavirus. La crise sanitaire est en passe d'aggraver la crise socio-économique pour avoir provoqué des pertes d'emplois dans le secteur du textile et des travailleurs domestiques. En attendant les conclusions de l'enquête de la Confédération des travailleurs haïtiens sur la question, la présidente de cette structure, Marie-Louise Lebrun, estime que les constats sont alarmants. Parce que nous-mêmes, si nous disons depuis 1985, dans le syndicat, nous défendons droit mesdames, pour nous faire connaître eux-mêmes que nous avons droit, nous avons valeur, tout. Parce que là, on regarde en Haïti, comment mesdames, nous presque disons violence persiste là. Ces mesdames sont toujours plus victimes dans le cas de kidnapping. Ces femmes, jeunes filles, qui sont plus victimes. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous presque sentir nous à bout de cou, nous ne sommes pas capables encore, nous-mêmes comme dirigeants, parce que nous venons sentir l'État qui est Kounia, il ne pas supporter nous.
Pour la CTH, les travailleurs et travailleuses domestiques forment une catégorie complètement délaissée. Entre mauvaises conditions de travail et mauvais traitements, ces derniers sont dans l'incapacité de se reproduire. Les initiatives de la Confédération des travailleurs visant à faire respecter les conventions qui protègent les droits de cette catégorie restent lettre morte. Haïti est un pays où la justice et la protection sociale sont absentes, fustige Marie-Louise Lebrun. Nous avons des normes internationales que nous devons ratifier pour nous travailler mesdames et droits. Par exemple, dans le travail Cameroun, nous connaissons un secteur très vulnérable. Il a subi toutes sortes de violences, harcèlement, mais pendant ce temps, nous ne pouvons pas arriver à gagner un gouvernement stable. Chaque fois, on va écouter ça, on dit oui, la ratifier. Toute sensibilisation, nous faisons campagne pour nous comment nous sommes capables de ratifier quelques conventions, surtout la convention 189 qui va mesdames capteurs un paquet d'avantages. Surtout la convention 190 qui vient parler même sur violence avec harcèlement, qui dit qu'il y a un série d'avantages, plusieurs pays qui ont ratifié, Haïti même, il faut même connaître. Le changement des conditions de travail des travailleurs haïtiens passe d'abord par l'augmentation du salaire minimum. Entre-temps, des ouvriers sont refusés dans des centres hospitaliers, faute de moyens économiques. La carte d'assurance que leur fournit l'État haïtien n'est d'aucune utilité, regrette Mme Lebrun. Le salaire misérable, vraiment, il n'est pas capable de répondre à besoin de mon. Là, regardez, un professeur a touché 15 000 €. C'est le monde qui peut mieux payer. Là, regardez, le monde qui a travaillé quand même. Il fait 30 jours qu'il a travaillé quand même. Il a venu depuis à 7 h pour 6 h ou 4 h. Il a bali, il y a des gens qui donnent 800 $. Tandis que l'État dit qu'il a donné 250 gouttes par jour. Après, 250 gouttes par jour. Mais pour le bali, il faut qu'on ratifie la convention qui va nous avantage pour les droits. Qu'on a une fois qu'on a convention ça ratifiée. Moi-même, je vais aller de vous, mais pour 250 gouttes là, non, mais pas trop. La Confédération des travailleurs haïtiens assimile la condition ouvrière en Haïti à celle des animaux sauvages. Misère, chômage, doublé de l'insécurité et du kidnapping, la crise haïtienne touche particulièrement les femmes dans le secteur des travailleurs haïtiens. Marie-Louise Lebrun dénonce la politique néolibérale du président de facto Jovenel Moïse, qui n'a rien fait pour améliorer la situation des ouvriers haïtiens. E em São Paulo, a polícia fiscaliza festas clandestinas. Com equipamento para operações de infiltração, a polícia de São Paulo busca o acesso às instalações de um local onde ocorre uma festa clandestina, enquanto o Brasil sofre com a saturação do sistema hospitalar pela pandemia de coronavírus. Depois de várias tentativas, um agente conseguiu abrir a golpes uma fenda numa barreira de contenção, por onde entraram os agentes da polícia com o objetivo de dissuadir uma aglomeração. Essa é uma das intervenções que são realizadas com a finalidade de reduzir os contágios de coronavírus. Mesmo assim, os relatórios apontam centenas de ocorrências dessa natureza. Dentro do local, um grupo de pessoas ficam sentadas no chão em silêncio após a operação que cancelou mais uma festa clandestina em São Paulo. Ao final da operação, os organizadores da festa são levados a uma delegacia para prestar depoimento e poderão ser acusados por crime contra a saúde pública. No Brasil, a pandemia já causou aproximadamente 330 mil mortes e mais de 13 milhões de infectados. Neste momento, São Paulo e outras cidades do Brasil enfrentam a pior fase, com recordes consecutivos de contágios e de mortes. A média atual no Brasil é de 2.400 falecimentos por dia. O descaso do governo Bolsonaro, somado à falta de empatia e de consciência de uma parcela da população, faz com que o Brasil seja o país que contabiliza mais mortes no mundo em decorrência da pandemia de Covid-19. E no México, uma mulher de El Salvador foi morta pela polícia, levando milhares de mulheres mexicanas às ruas. As ruas da cidade do México e de Cancún foram tomadas por centenas de mulheres para exigir justiça por Victoria Esperança Salazar. A salvadorenha foi morta nas mãos de policiais no município de Tulum. 4 policiais foram indiciados pelo crime de feminicídio após a confirmação do uso excessivo da força contra a mulher, que era residente permanente no México. O caso aconteceu no sábado 26 de março, quando a polícia abordou Victoria, de 36 anos, por uma suposta perturbação da ordem pública.
Cerca de 200 mulheres protestaram em frente ao Palácio Municipal de Cancún, exigindo a renúncia dos chefes da polícia e não somente dos autores do crime. Na Cidade do México, as manifestações ocorreram em frente ao escritório de representação do governo. As participantes afirmaram que o caso de Victoria Salazar é um exemplo do racismo que existe no país. Para a manifestante Aida Chaves, somos muito racistas, mas o pior é que o Estado mexicano também é racista. E esse é um crime que, além de ser um feminicídio, tem relação com a pobreza e tem relação também com o racismo que ocorre no país. O secretário de Segurança Pública, Lúcio Hernandes, anunciou que o chefe da polícia do município de Tulum, Nésker Vicêncio, foi destituído do cargo. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível observar como um dos 4 agentes coloca o seu joelho no pescoço da vítima, que se manteve imobilizada diante de outros agentes e de cidadãos que testemunharam a detenção e a morte de Victoria. E no Peru, as eleições são organizadas em meio à pandemia de Covid-19. No dia 29 de março, os peruanos entraram na reta final para a campanha eleitoral, com a segunda onda da pandemia de Covid-19 ainda em seu apogeu. Nas últimas semanas, o Peru tem alcançado altos números de contágios, aumentando a ocupação de leitos hospitalares. As mortes diárias confirmadas pela doença voltaram a crescer, chegando a 231 no dia 27 de março, depois das 252 que havia alcançado em 17 de fevereiro. Nesta circunstância, o Escritório Nacional de Processos Eleitorais do Peru realizou um ensaio de protocolo da votação, que será aplicado com todas as medidas adotadas para prevenir novos contágios durante a jornada eleitoral. O ensaio foi realizado em um espaço aberto apropriado como centro de votações situado na Vila Esportiva Nacional Videna, uma das sedes dos Jogos Pan-Americanos de Lima de 2019. O local será um dos centros de votação pelas grandes áreas ao ar livre para reunir pessoas garantindo o distanciamento social. Para evitar aglomerações, o horário dos centros de votação será ampliado, será das 7 da manhã até as 8 horas da noite. Da mesma forma, o fluxo de eleitores será controlado ao longo de toda a jornada. Para votar, será necessário o uso de máscara, manter o distanciamento social e, de preferência, levar a sua própria caneta de tinta azul. Estão convocados para as urnas nas eleições do dia 11 de abril mais de 25 milhões de peruanos que irão eleger o presidente e os 2 vice-presidentes para o período de 2021 a 2026, além de renovar os 130 representantes do Congresso e os 5 representantes do Parlamento Andino. E o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, declarou que a dívida da Argentina com o FMI é impagável. Essa e outras notícias no próximo bloco. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, declarou que a dívida do país com o FMI é impagável nas condições em que foi pactuada. Segundo ele, isso exigirá uma renegociação para alterar alguns termos de negociação. A Organização Internacional do Trabalho recomendou ao governo da Colômbia o esforço para encontrar uma saída para os trabalhadores da empresa Avianca, que foram demitidos em decorrência do impacto econômico gerado pela pandemia de coronavírus. Sindicatos de trabalhadores portuários do Uruguai alertam a perda de postos de trabalho causada pela mudança da concessão de operações do Porto de Montevidéu. E no Chile, os trabalhadores da feira da capital de Santiago sentem os impactos provocados pela pandemia. As feiras livres de Santiago do Chile enfrentam um grave momento. O confinamento na capital chilena, devido ao aumento de contágios de Covid-19 nos últimos dias, impactou as atividades comerciais. As feiras e mercados tiveram que fechar em razão da aglomeração e o impacto foi ainda maior por ter ocorrido no fim de semana, quando há mais movimento para os estabelecimentos. Os fins de semana são como os dias mais importantes na feira, na verdade, quando as pessoas vão com a família para comprar e ver o que todos necessitam. Assim, nos afeta um pouco que haja paralisação no sábado e domingo, que são dias essenciais. Os feirantes vivem da renda das vendas realizadas durante o dia e seguem mantendo o esforço pela entrada em um sistema onde esse trabalho não tem garantia. A feira é um sustento que se faz no dia a dia, porque não temos ajuda de ninguém, nem sempre pedimos o registro.
e é preciso ter o registro de um posto para poder justificar a renda, para obter crédito, para, se algo que não vai bem, ter no que se apoiar. Com mais de 41 mil casos ativos de coronavírus, índice mais alto desde o início da pandemia, o Chile entrou na sua segunda onda de contágios e está à beira do colapso da sua rede sanitária com 95% de ocupação. E eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.